Deixa só as luzes acender, que a gente vai devagarzinho e a gente chega lá. Glória a Deus. Meus irmãos, antes de mais nada, eu queria pedir perdão a vocês pela letra hoje, que não foi possível passar. A gente teve problemas técnicos, e a gente não conseguiu passar. Os irmãos nos perdoam nessa noite pela letra? Amém? Não? Poxa, que pena. Só lamento, como diz, né? Eu queria liberar as crianças. Infelizmente, hoje a gente vai ter aula para as crianças somente de 3 a 5 anos. Tá bom? Então, se você tiver um filho de 3 a 5 anos, quiser, a professora Carol vai estar ali, vai estar com seu filho lá em cima, vai estar sendo bem assistido, ele vai estar sendo bem cuidado lá em cima e ensinado da palavra de Deus. Amém? Glória a Deus. Tem alguém querendo ouvir a palavra de Deus nessa noite? Amém? Então pega a sua Bíblia aí, porque hoje não vai ter aqui... Ah, não, o Tom vai botar lá, o menino de ouro, esse menino. Pega a sua Bíblia comigo e abra comigo, por gentileza, no Evangelho segundo escreveu o apóstolo São João. Não é, Peter? Apóstolo São João, capítulo 6, nome de Jesus. O Evangelho segundo escreveu o apóstolo São João, no capítulo 6, nós vamos ler a partir do versículo 8. Amém? A gente está sentindo falta de muitos irmãos essa noite, não é verdade? Mentira, não está sentindo nada. Brincadeira. A gente está sentindo falta de muitas pessoas nessa noite. Estão viajando, né? Estão passeando. Mas sábado que vem eles vão estar de volta. Muitos dos nossos irmãos aproveitaram as férias. São férias da escola, né? Das crianças. Né? Aproveitaram para viajar. E a gente aconselha que faça isso mesmo. Vá, passeie, mas volte, né? A gente fica com saudade. Tá bom? Livro do apóstolo João, capítulo 6. Nós vamos ler a partir do versículo 8. Todo mundo encontrou? Amém? Amém? Diz assim a palavra de Deus. Versículo 8. Então, um dos discípulos, André, irmão de Simão, Pedro, disse: está aqui um menino que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas o que é isso para tanta gente? Jesus disse: digam a todos que se sentem no chão. Então todos se sentaram. Havia muita grama naquele lugar. Estavam ali quase 5.000 homens. E em seguida, Jesus pegou os pães, deu graças a Deus, os repartiu com todos e fez o mesmo com os peixes. E todos comeram à vontade. E quando já estavam satisfeitos, ele disse aos discípulos: recolham os pedaços que sobraram, a fim de que não se percam nada. Amém? Será que você pode falar para essa pessoa hoje, o tema da nossa conversa, o tema da nossa palavra, é uma vida de milagres. Fala para ela que está do seu lado aí. Uma vida de milagres e não de migalhas. Só para essa pessoa de trás não ficar com ciúme, fala para ela: uma vida de milagres e não de migalhas. E eu pergunto: tem alguém querendo nessa noite viver milagres nessa noite? Tem alguém nessa noite querendo que Deus transforme as migalhas em milagres? Amém? Então, olhe para cá. Deixa eu falar, não se preocupa com a luz agora, não precisa mexer. Não precisa mexer porque vai tirar a atenção do pessoal. Tá bom? Pode deixar ela assim mesmo. Todo mundo está me enxergando, amém? Amém? Então vamos lá. Pessoal, livro do apóstolo João, capítulo 6. Quantos conhecem essa história? Até as crianças. Se vocês conhecem, levantem as mãos. Todo mundo conhece, né? É uma história muito conhecida por todas as pessoas. Eu acredito que a multiplicação de Jesus dos pães e dos peixes talvez seja o milagre mais conhecido de Jesus. Talvez seja um milagre público que Jesus operou, que as multidões acompanharam. A Bíblia diz que quantas pessoas acompanharam, quantos homens acompanharam? Quase 5.000 homens. Só homens. Os historiadores dizem que a média ficou entre 17 a 20 mil pessoas que acompanharam esse milagre, por conta das mulheres e das crianças. E as mulheres, aonde elas vão, elas são maioria.
Quer ver uma coisa? Só a mulherada, dá um grito de glória a Deus nessa noite. É complicado. É notório onde as mulheres vão, elas são maioria. Então a estimativa era que entre 17 a 20 mil pessoas acompanharam esse milagre que Jesus fez. Porém, esse milagre que Jesus operou foi um milagre que para Jesus fazer também não foi fácil. Por que, Mateus? Porque os 4 evangelhos, eles descrevem este milagre. Porém, ao descrever estes milagres nos outros evangelhos, principalmente Mateus escreve no capítulo 14, que Jesus, antes de operar este milagre, ele havia recebido uma notícia que João Batista havia sido morto. O primo dele havia sido decapitado. João Batista, o percussor de Jesus, havia sido degolado. E aí, quando Jesus recebe a notícia em que o seu primo havia sido morto, olha para mim, quando Jesus recebe a notícia que João, a quem ele tanto amava, havia sido morto, o que ele faz, gente? Ele pega um barco e vai para o outro lado da cidade, a fim de ficar sozinho. O texto é claro, Jesus ele recebe a notícia de João Batista, e ele pega o barco e vai para uma outra cidade, a fim de ficar sozinho, a fim de orar, a fim de ficar a sós com o Pai. Só que quando ele pega o barco e chega na ponta da cidade, desembarca na cidade, tem uma grande multidão que estava o esperando. Agora eu pergunto para vocês, gente, o barco era o veículo da época, sim ou não? Vamos considerar nos dias de hoje. Eu digo para você, olha, a gente vai sair do ponto A, daqui da igreja, e vamos se encontrar no ponto B. E eu vou de carro, de moto, e vocês vão a pé. Quem é que vai chegar primeiro? Eu de carro, de moto, ou vocês a pé? Não, eu de carro e de moto, não é verdade? Só que com Jesus foi diferente. Porque quando Jesus pegou o barco e foi para a cidade a fim de ficar sozinho, quando ele chegou lá, a multidão já estava esperando Jesus. Gente, a fome das pessoas eram tantas, a fome era tanta, que eles faziam com que a multidão chegasse primeiro do que Jesus. A fome da multidão de ouvir Jesus era tanta, que eles chegaram antes de Jesus chegar de barco. A multidão a pé chegou antes na cidade de Jesus chegar de barco, a fim de ouvir apenas uma palavra que mudaria a vida deles. E sabe o que me empolga nessa noite? É que tem gente que está sentada aqui, que veio da rua de trás, que veio do bairro seguinte, que veio de 5 milhas, 10 milhas, tem gente que vem de outra cidade a fim de ouvir apenas uma palavra. E não é a palavra do Mateus, não é a palavra dos ministros que cantaram aqui na frente, é a palavra que renova, é a palavra que refrigera. Deixa eu te falar uma coisa, o que me empolga de estar aqui nessa noite com você e com a senhora, com o Senhor, é que Jesus pode liberar uma palavra de milagre nessa noite, e pode fazer todas as migalhas serem transformadas em milagres no nome de Jesus. Sabe o que me empolga? É que tem gente que andou 40, 50 minutos para chegar aqui, para receber apenas uma palavra, e a palavra dessa noite para você é essa, meu irmão: um milagre na sua vida vai acontecer em nome de Jesus. O Deus que faz milagre está em nosso meio. Agora, vamos começar aqui. Eu destaquei uma frase, quero destacar essa frase com vocês, e a frase é o seguinte: quando nada acontece, há um grande milagre acontecendo que não estamos vendo. Vou repetir: quando nada acontece, há um grande milagre acontecendo que não estamos vendo. E sabe o que significa a palavra milagre? Ato ou acontecimento fora do comum, pelas leis naturais. Cara, às vezes a gente fala: mas Mateus, eu não estou vendo nenhum tipo de milagre na minha vida. Olha para mim, a sua vida, ela é um milagre. Às vezes você não pode ver milagres mirabolantes acontecer na sua vida, mas
Você respirar hoje é um milagre. Você está na terra aonde muitas pessoas gostariam de estar, na terra do recomeço, na terra das oportunidades. E sabe o que isso significa? Você é um milagre. Todos os dias que nós estamos recomeçando, nós estamos vivendo milagre. Você não está vendo, mas você está de pé, passou por uma pandemia, você está bem, você é um milagre. Na sua casa não falta comida, na sua casa não falta roupa, na sua casa não falta saúde. Você é um milagre ambulante, a sua vida é um milagre. Mas sabe o que nós estamos esperando? Estamos esperando acontecer, cair maná do céu, cair pó de ouro do céu, cair as coisas do céu, para começarmos a celebrar um milagre. Não, querido, a vida é um milagre. Você é um milagre, a sua filha, o seu filho é um milagre. Aí eu te pergunto, a verdade é que todos precisam de um milagre, mas por que nem todos vivem milagres? Todo mundo aqui que está aqui dentro precisa de um milagre, sim ou não? E eu te pergunto, por que nem todos vivem milagres? Na verdade nós vivemos, porém nós não percebemos. O milagre está em nosso meio nessa noite, só basta você crer. Só basta você ter fé para acreditar que o milagre que está passeando em nosso meio, chamado Jesus Cristo, pode providenciar o seu milagre nessa noite. A verdade é que os maiores milagres, os milagres de maior proporção só acontecem quando as condições à nossa volta já não tem mais saída. Lembra do povo no deserto, gente, sim ou não? Eles não tinham mais saída, igual que foi o único recurso, foi Deus derramar pão do céu. Porque não havia outra saída. Os grandiosos milagres acontecem em nossas vidas quando os recursos naturais acabam e quando somente Deus consegue fazer algo ao nosso favor. Eu não consigo, o seu pai não consegue, o pastor não consegue, a pastora não consegue, mas eu sei de um que consegue. Jesus Cristo. Aquele que pode transformar as migalhas em milagres. Querido, quando Jesus fala no livro de João, ele fala 5 afirmativas de quem ele era, sobre aquilo que ele poderia fazer. E sabe qual é a afirmativa que ele fala? Daquilo que ele era. Ele fala: eu sou o pão da vida, eu sou a luz do mundo, eu sou a porta e o bom pastor, aquele que dá a vida pelas ovelhas. Eu sou a ressurreição e a vida, e eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu sou a videira verdadeira. Queridos, aquilo que nós precisamos de maior milagre não se pode encontrar em ninguém, a não ser Jesus, o Filho de Deus. Quando ele afirma, eu sou, ele está dizendo, olha, não há nenhuma opção além de mim. Ele é o maior milagre que nós precisamos, mas para isso você precisa crer. Crer que o milagre pode acontecer a qualquer momento na sua vida e que de 5 pães Deus pode fazer alimentar uma multidão. Olha, gente, falar de fé parece um pouco meio monótono, né? Parece que todo mundo já entendeu o que é fé e coloca aquilo na cabeça, mas na verdade nós nunca vemos uma geração tão estudada na Bíblia, tão inteligente na Bíblia, mas nunca vista também uma geração, infelizmente, tão burra na fé. E a fé é exatamente trazer à existência aquilo como se aquilo já existisse. É falar daquilo como se aquilo já acontecesse. Quer ver um exemplo de que eu ouvi há um tempo atrás, de um pastor amigo meu que contou? Ele disse que no interior de Minas Gerais, quem conhece Minas Gerais aqui? Tem algum mineiro aqui? Eita, queijo Minas, meu Deus. Tutu de feijão. Pão de queijo, esqueci do principal. Lá em Minas Gerais, diz que lá é muito quente, né? Verdade? Nossa, eu fui lá em Teoflotone, meu Deus. É lá perto onde o vento faz a curva. Eu fui lá, enfim, o pastor estava contando que numa região de Minas Gerais, me falei a memória agora, muito quente, muito calor, não chovia, e o pessoal precisava da chuva, Zequinha, para poder regar a plantação, para poder continuar cultivando. E é uma cidade bem pequenininha, e na igreja o pastor estava lá,
E o pastor, depois de ver 3, 4 meses sem chover, ele ficou doido. Ele falou assim, gente, a gente tem que fazer uma coisa para poder chover. Vamos chamar a igreja para poder fazer uma oração. Porque, gente, não sei se você acredita, mas a oração ainda move a mão de Deus, amém? E aí ele disse bem assim, vamos trazer o pessoal para poder orar aqui na terça-feira. E aí ele fez um desafio, o pastor contando, falou, olha, vou chamar o pessoal, eu vou fazer um desafio, se não chover, daqui a 1 mês, eu vou fechar a porta da igreja e vou embora. Ele colocou a fé dele em ação. E aí, sabe como é que é crente, né? Doido para ver o pastor caindo e fala assim, tamo junto, vamos embora, tá marcado. Terça-feira, todo mundo, primeiro dia da oração. E aquilo parou a igreja e todo mundo só falava daquilo. Passou o domingo, o dia do culto, chegou na terça-feira, a igreja foi orar e sabe o que provocou o céu naquele dia, meu irmão? É que uma senhora de 40, 50 anos, ela foi para a oração e sabe o que ela estava debaixo do braço dela carregando? Um guarda-chuva. Ela já foi para a igreja sabendo que Deus ia dar a resposta. Ela já foi para a igreja sabendo que ela sabia aquilo que Deus iria fazer pelo povo que estava orando naquela noite. E quando ela chegou com guarda-chuva na porta da igreja, os irmãos começaram a rir dela, começaram a zombar dela, falando, meu Deus, o que a senhora está fazendo? E ela olhou e falou assim, eu conheço o Deus que eu sirvo. Ele não aceita desafio, não aceita desaforo. E o pastor conta que quando eles começaram a orar, deu 30, 40 minutos de oração, de repente começou a gotejar dentro da igreja. Porque a igreja já não tinha mais nem teto direito, porque o Eternite já não precisava de Eternite bom, porque não chovia na época. E começou a pingar dentro da igreja, e o pessoal teve que fechar a igreja às pressas. E sabe qual que foi a única pessoa que foi embora naquele dia? A velhinha com o guarda-chuva dela aí dizendo, eu sabia que o meu Deus não deixa barato quando um crente coloca o seu joelho no chão para orar. Eu quero te provocar nessa noite, meu irmão, ao você usar a sua fé, para você entender que aquilo que os olhos não viram, aquilo que o seu coração não sentiu e ainda, meu irmão, vai acontecer na sua vida. O Deus dos impossíveis está em nosso meio nessa noite. Agora, preste atenção. Para um milagre acontecer, a nossa volta, para nós considerarmos um milagre de verdade, as coisas que estão à nossa volta talvez não pode fazer um pouco meio que de sentido. Por exemplo, se você olha o capítulo 6 de João, se você quiser acompanhar comigo, o lugar era um deserto. Dinheiro não se tinha. As pessoas eram inúmeras. E o que tem de comida, sabe o que é, meu irmão? É migalha. É insuficiente. Então você repara comigo que no contexto geral, as coisas não estão cooperando para o bem de ninguém. Você repara que o lugar não é bom, não tem dinheiro, as pessoas são muitas e a comida é pouca. Então você começa a entender que o milagre nas nossas vidas acontece quando nada à nossa volta começa a fazer sentido. E quando você repara, quando a Bíblia escreve no verso 7, e a Bíblia diz, para cada pessoa pode receber um pouco de pão, nós precisaríamos gastar mais de 200 moedas de prata. Filipe diz isso no versículo 7, ele diz, olha, Jesus, para cada pessoa que está aqui, receber um pedacinho de pão, ou seja, uma migalha de pão, precisaria de 200 moedas de prata. E sabe quanto que equivalia a 200 moedas de prata? A 200 dias de trabalho. Ou seja, era como se fosse um salário do ano inteiro para poder alimentar uma multidão com uma migalha na mão. Só que eles não sabiam que o Senhor da providência estava naquele dia, naquele lugar. A multidão não imaginava que Jesus, além de ser carpinteiro, também era considerado padeiro, podendo transformar aquilo que era migalha em abundância para a vida deles. Meu irmão, sabe o que significa um pouco de pão, migalhas?
E sabe o que Jesus tinha para oferecer? Milagre. E quando o Filipe fala, olha Senhor, nós precisamos de 200 moedas para poder alimentar um pouco a multidão, Filipe fala num tom de preocupação, porque Filipe não tem 200 moedas. Ou ele tem, gente? Ele não tem 200 moedas. Então ele está falando no tom de preocupação. Mas só que aquilo que preocupava Filipe, olha para mim gente, aquilo que preocupava Filipe, não preocupava Jesus. Aquilo que estava tirando a concentração de Filipe, não estava tirando a concentração de Jesus. Aquilo que tira o seu sono, não tira o sono de Jesus. Aquilo que dá preocupação a você, não dá preocupação ao seu Deus. Aquilo que causa em você estresse e remorso, não causa estresse e remorso no nosso Deus. Tudo está no controle das mãos dEle. Cara, se preocupar na frente de um Deus que pode transformar migalhas em milagres é desnecessário. Sabe de um conselho que eu quero te dar? Sabe esse problema? Antes de você dormir, coloca ele na mão de Deus. E depois, dorme. Mas dorme até babar. Dorme até fazer igual meu amigo Tom, roncar, de tanta hora reclamar. Meu amigo, ronca. Ronca até você pegar no sono profundo e acordar renovado. Acordar revigorado, sabe por quê? Aquilo que você não pode resolver, Deus pode resolver. Aquilo que você não pode fazer, Deus pode fazer. O Deus dos milagres está em nosso meio nessa noite. Eu posso te falar uma coisa, nós estamos em poucas pessoas aqui nessa noite, sabe o que significa? Significa que o milagre pode chegar mais rápido na sua mão, meu irmão. Se você nessa noite fazer igual aquelas crianças que vê a pipa voada e colocar na mão e falar, é meu, eu tomo posse. Ninguém pode tirar o milagre que Deus está colocando na sua mão nessa noite. Tem alguém comigo aqui nessa noite? Será que você pode reagir ao nome do Senhor? Eu estou no meio de uma igreja viva nessa noite. É seu, irmão, é seu. Glória a Deus. Querido, é desnecessário você se preocupar. Preste atenção. E eu vou provar para você na Bíblia que é desnecessário você se preocupar. Sabe por quê? Quem foi os 3 mortos que Jesus ressuscitou? Vamos ver aqui a escola dominical agora. Nossa, falei antigo agora. Hein? Escola dominical. Ninguém sabe mais o que é isso, Tom. Vamos ver agora, eu sou o VIP, como é que tá. Gente, vamos lá. Qual que foram os três mortos que Jesus ressuscitou? Alguém lembra de um? Vamos lá, pessoal. Todo mundo junto? Lázaro. E o segundo, quem? Ninguém ouviu? Vamos lá. Filho de? A viúva do filho de Naim. E o terceiro? E o terceiro, gente, que Jesus ressuscitou? Que Jesus ressuscitou. Outra pessoa que Jesus ressuscitou. Vamos lá, gente. A filha de Jairo, gente. Já pode botar isso no quiz, hein? Ou seja, Lázaro, o filho da viúva de Naim e a filha de Jairo. Preste atenção. Olha para mim. Para que você não se preocupe com aquilo que você não pode resolver, mas Deus pode resolver. Quem é que se preocupava com Lázaro? A irmã dele. Quem é que se preocupava com o filho da viúva? A viúva. E quem se preocupava com a filha de Jairo? Jairo. E essa preocupação durou até Jesus. Sabe por quê? A nossa preocupação, ela vai até aonde Jesus não chega. Porque quando Jesus chega, a nossa preocupação ela tem que acabar em nome de Jesus. E sabe o que é o mais interessante? Lázaro estava morto há 3 dias. Ou é 4? Há 4 dias, Eliasaf me corrigiu. Há 4 dias. O filho da viúva, ele estava indo para o cemitério. E a filha de Jairo, ela tinha acabado de morrer. Ou seja, são 3 preocupações diferentes. De uma pessoa que já está enterrada, de uma pessoa que já está indo para a cova, e de uma pessoa que tinha acabado de morrer. Deixa eu te falar uma coisa, não se preocupe com o nível, Jesus não se preocupa com o nível da sua preocupação. Jesus, ele não interessa para ele o nível da sua preocupação daquilo da onde sua mente está.
se os seus sonhos já foram mortos, se ele acabou de morrer ou se está indo sendo sepultado, Jesus, ele pode transformar a morte em vida. Ele pode transformar aquilo que é pouco, migalha, em milagres. Ele é Deus. Meu irmão, isso não é jargão de pregador, não. Viver por milagre é viver por fé. E quem vive por fé não quer saber viver de outra coisa. Nada tira a atenção de Jesus. Muitas vezes pensamos que estamos sendo abandonados, meu irmão, em nossas necessidades, mas Jesus está nos assistindo. E sabe por que eu falo isso para você? Porque Jesus, ele queria ficar sozinho. Jesus, ele queria ficar sozinho. Porque João Batista havia acabado de morrer. Então ele queria ficar sozinho. Porém, quando ele viu a multidão, Mateus escreve que quando Jesus viu a multidão, ele olhou e falou: cara, são como ovelhas sem pastor. Jesus moveu-se de íntima compaixão por aquelas ovelhas sem pastor. E sabe o que eu fico vendo? Que aquelas necessidades daquelas pessoas, a Bíblia diz que Jesus curou a muitos. A Bíblia diz que Jesus, ele orou por muitos. As necessidades daquela multidão, a necessidade daquela multidão não ficou parada em vão, quando Jesus estava na frente deles. Sabe por quê? Jesus, ele nunca está ocupado demais para poder te abençoar, meu irmão. Jesus, ele queria ficar sozinho, mas ele entendia o propósito. E ele sabia que aquelas pessoas que estavam ali, estavam dependendo apenas de uma palavra. E ele vai a fim de curar aquelas pessoas e de reestabelecer o propósito dele. Meu irmão, nós não estamos abandonados nas nossas necessidades. O apóstolo Paulo diz que ele sabe o que é ter muito, ele sabe o que é ter pouco. Ele sabe o que é ter em abastança, ele sabe o que é ter em escassez, ele sabe o que é estar em cima, ele sabe o que é estar embaixo, mas ele fala uma coisa, sabe o quê? Tudo posso naquele que me fortalece. Meu irmão, não importa se a sua carteira hoje está vazia ou está cheia. Não importa se você vai sair daqui, vai para um flat ou vai para uma casa de 5, 6 quartos. A mesma presença de Deus que está comigo está com você. A mesma presença de Deus que está com você, está com o seu irmão que está do nosso lado, está com a sua família. E todas as nossas necessidades estão sendo supridas pelo Deus que faz milagres nessa noite. Não importa o tamanho da sua necessidade. Sabe de uma coisa? Tudo nós podemos naquele que nos fortalece. Senhor, de nada tenho falta. De nada tenho falta. O Senhor é meu pastor, nada me tenho falta. E sabe o que isso significa? Não é que você vai ter de tudo. É que você não vai sentir falta de nada, porque o Senhor é o seu pastor e Ele supre todas as nossas necessidades. Aí acompanhem comigo no texto. Você pode, meu irmão, e o primeiro ponto que eu falo com você é: nada pode tirar a atenção de Jesus. Nada pode tirar a concentração de Jesus, Ele pode atender a sua necessidade. O segundo ponto que eu falo, eu pergunto para você: você quer apenas presenciar um milagre ou quer ser um agente de milagre? Eu te pergunto, você quer só presenciar um milagre, para você tá bom só presenciar um milagre? Ou você quer ser um agente de milagre? Porque foi aquilo que aquele garoto fez, ele foi um agente de milagre. Eu te pergunto, no meio de 5.000 homens, fora mulheres e crianças, você acha mesmo que só uma pessoa tinha 5 pães e 2 peixes? Quando você sai para poder ficar fora na rua, você acha, você com certeza leva um alimento, você acha que aquela multidão, mais nenhuma pessoa tinha o de comer? Claro que não. Muitas pessoas naquele dia tinham o que de comer sim, porém aquela criança foi o único que teve coragem de fazer com que as migalhas se transformassem em milagres. Aquele menino foi o único que olhou para Jesus e falou assim: eu sei que você é o único que pode transformar essas migalhas em milagres, você é o único que pode resolver os meus problemas. Jesus é a única solução dos nossos problemas, meu irmão.
Não existe outro caminho, não existe outra verdade, não existe outra vida. Jesus, Ele é a única solução para aquilo que nós precisamos. E eu te pergunto, você quer apenas presenciar ou você quer ser um agente de milagres? Aquela criança não era a única que tinha comida, mas ela foi a única que teve coragem. E eu te pergunto, como é que está a sua fé nessa noite? Será que se você tivesse hoje um pouco, você teria a fé de colocar na mão de Deus e Deus transformar para alimentar a multidão que está aqui nessa noite, ou você queria retrair só para você? Porque muitas vezes nós olhamos e dizemos, não, eu estou com 5 pães, 2 peixes, o pão é de cevada, não é de trigo, é de pouca qualidade, mas é para mim comer. Os peixes não são peixões, peixinhos mesmo, é pequenininho, então dá para mim comer, e o meu irmão que está aqui do lado, ele bebe água. E eu te pergunto, meu irmão, nessa noite você quer ser apenas alguém que olha os milagres acontecendo na vida dos outros, ou você quer ser um agente que Deus pode usar para fazer milagre na vida de outras pessoas? E eu te pergunto, você quer apenas ser um telespectador de milagres, ou você quer ser alguém que Deus vai usar como canais? Mas para isso você precisa dar. Aí toca na alma, né, Zequinha? Aí dói, aí você precisa também entregar na mão dos discípulos os 5 pães e 2 peixes, a única coisa que você tem. Aí eu te pergunto, você está disposto? Eu te pergunto, você quer apenas ser um telespectador? E se você quiser ser um agente de milagre, você precisa ter uma coisa, você precisa ter iniciativa. E que iniciativa é essa, Mateus? De entregar os 5 pães e os 2 peixinhos na mão dele. E não se preocupar com o restante, porque aquilo que você não pode fazer, Deus pode fazer. Aquilo que você não faz, Deus faz. Aquilo que você não tem, Deus tem. Aquilo que você não pode, Deus pode. Aquilo que você não é, Deus é, meu irmão. E sabe o que é o último ponto que eu falo para nós finalizarmos aqui? É um milagre com fartura. Repare comigo, 5 pães, 2 peixinhos. Repartiu para mais de 5 mil homens, fora mulheres e crianças. E a Bíblia diz que as pessoas comeram abundantemente. Sabe o que é comer abundantemente? É comer até se fartar. Aí eu fico imaginando, sabe o que? Jesus pegando 5 pães e 2 peixes. Aí, sabe o que ele faz? A Bíblia diz que ele começa a repartir. E eu começo a conjecturar, pensando, porque eu gosto muito de conjecturar, ele pega o 5º pão, Eliasaf, aí ele parte, aí ele dá para uma pessoa e para outra pessoa. Ele pega o 4º pão e ele parte e ele dá para uma pessoa e para outra pessoa. Aí eu fico imaginando todo mundo olhando para a cara de Jesus e falando assim, meu Deus, não sabe de nada lá. Está acabando com a festa. Ele pega o 3º pão e parte e dá para outra pessoa, para outra pessoa. Ele pega o 2º pão e parte e dá para uma pessoa e dá para uma outra pessoa. Ele pega o 2º peixe, ele parte, dá para uma pessoa, para outra pessoa. E está todo mundo olhando Jesus com um pão e um peixe na mão. Aí sabe o que acontece? Eu fico pensando assim, Jesus olhando, porque a Bíblia diz que Jesus pega o pão e levanta. E ele olha para cima. Sabe por que ele olha para cima? Porque o milagre não vem de baixo, o milagre vem do alto. E ele diz assim, Pai, graças te dou. E ele parte o pão no meio. E quando ele vai entregar esse pedaço de pão, está todo mundo olhando para esse pedaço de pão. E quando ele vai entregar o pedaço de pão na mão dessa pessoa, todo mundo olha para esse pão e esse pão aqui está inteiro. O pão faz assim, ó. E Jesus está segurando o pão inteiro na mão. E está todo mundo olhando dizendo, mas o que está acontecendo? E Jesus fala assim, Pai, graças te dou. E ele parte o pão no meio e ele vai entregar. Agora ninguém está olhando mais para esse, está todo mundo olhando para esse, fazendo assim, ó. E o pão está crescendo na mão de Jesus. Sabe o que isso significa, meu irmão? Que Jesus pode e Ele estava transformando aquelas migalhas de 5 pães em pães para poder alimentar aquela multidão toda. Às vezes nós nos conformamos com milagres tão pouco e Jesus tem mais para nós. Às vezes nós nos conformamos com as migalhas e dizemos, Senhor, tá bom, nós estamos vendo. Mas não, meu irmão, Jesus tem mais para você. Jesus tem um milagre em abundância para a sua vida.
quero te causar, meu irmão, um sentimento de revolta mesmo, de reviravolta mesmo, sabe de quê? De você não se conformar com a vida que você está vivendo hoje. De você olhar e falar assim, meu irmão, Deus tem mais para mim. Meu trabalho é bom? Não é, mas Deus tem mais para mim. A minha vida é boa? Sim, é, mas Deus tem mais para mim. O meu casamento tá bom? Tá, mas Deus tem mais para mim. A minha família é uma bênção? Sim, mas Deus tem mais para mim. Meu irmão, e deixa eu te falar uma coisa. Quando Jesus ele transforma e ele multiplica todos aqueles pães, aqueles peixes, o problema de fato foi solucionado. A fome foi sanada. E sabe quantos cestos sobraram? 12 cestos. A Bíblia diz que 12 cestos sobraram. Eu fico pensando que não é possível, já que tinha 12 discípulos, eu fico imaginando que os discípulos ficaram brincando de fazer milagre dentro do cesto, porque sobraram 12 cestos exatamente igual aos discípulos. Todo mundo comeu, todo mundo se alimentou, todo mundo ficou de barriga cheia. Está igual o Tom ontem, ele comeu um lanche de quase 1 quilo, nós pesamos o lanche. Nós saímos de Londres, paramos numa lanchonete, e aquele irmão que está lá, que é magrinho, ele comeu um lanche de quase 1 quilo. E eu fiquei olhando e falei, meu Deus, onde que vai para essa comida toda? E ele ainda levou um bolo, pastor, para a esposa. Ele falou, para a esposa, mas eu sabia que era para ele. Porque ele levou 2. E quando eu vi o Tom comendo ontem com tanta gana assim, aquele lanche, eu falei assim, rapaz, tá igual a multidão, comeu de se saciar. E ele chegou, sabe quando você senta na cadeira assim e faz assim? Ai, cara, não estou aguentando. Sabe quando você faz assim? Foi o Tom ontem. Irmão, tinha mais de 1 quilo aquele lanche, não tinha, Zé aqui? Tinha mais de 1 quilo o lanche. Ele comeu aquele lanche, e eu fiquei olhando para ele assim, eu falei, rapaz, o menino come bem, velho. E ele comeu assim, ele ficou naquele negócio assim, eu falei, rapaz, eu fiquei imaginando, falei, a sensação da multidão deveria ser igual a essa. De comer, sabe quando você come assim na mesa, aquele almoço de domingo, você, ai, não estou aguentando, eu vou ter que deitar para dormir. E você fica 2 horas deitado e aquela comida está pesada no estômago ainda. Exatamente foi isso que a multidão experimentou. Sabe por quê? Porque com Jesus, meu irmão, quando Jesus opera o milagre, Ele opera sem miséria. Ele opera em abastança. Ele opera para poder realmente sobrar. E deixa eu te falar uma coisa, às vezes você está vivendo coisas na sua vida e você acha que é milagre, mas não é milagre não. Às vezes você está com uma dívida e está indo lá no banco pegar um empréstimo para poder pagar o empréstimo e está falando que isso é milagre. Não, isso não é milagre não. Isso foi o empréstimo que você pegou no banco. Milagre é quando Deus definitivamente abre as comportas do céu e derrama sobre a sua vida uma chuva sem medidas para você e para a sua família. Você tomou um remédio de dor de cabeça para curar a sua enxaqueca, a sua dor de cabeça, isso não é milagre, isso foi um remédio que você tomou. Agora, quando um profeta, alguém ou você mesmo coloca a mão sobre a sua cabeça e determina a cura através da fé para a sua vida, aí sim, isso é milagre. Nós precisamos parar de olhar para as coisas que acontecem à nossa volta e dizer, não, foi milagre de Deus, não. Milagre quando vem, meu irmão, vem, como a Bíblia diz, recalcada, sacudida e transbordante. Alguém abre a mão para receber uma palavra profética nessa noite? Eu profetizo que na sua casa as bênçãos do Senhor serão recalcadas, sacudidas e transbordantes. Eu profetizo no nome de Jesus que você não vai precisar pedir emprestado, você dará para emprestar. Eu digo no nome de Jesus que as bênçãos você não vai precisar correr atrás dela, as bênçãos correrão atrás de você. Eu profetizo que benditos serão os seus filhos e os filhos dos seus filhos. Eu profetizo que aonde você colocar a planta dos seus pés, as bênçãos do Senhor vai te acompanhar e a abastança da sua casa não faltará. A farinha da sua casa não faltará, o azeite da sua panela não faltará. O Deus de milagre está aqui, meu irmão. Aleluia. Aleluia. Meu irmão, milagre é sentir o sobrenatural, é vivenciar o impossível. Você é um milagre. Você é um agente de milagres a partir de hoje. Deus vai te usar para pessoas. Deus vai te usar para as nações.
E não importa se você esteja aqui hoje na Inglaterra, ou se você um dia regresse para o seu país. Se você vai para o Brasil, ou se você for para qualquer lugar deste mundo, meu irmão, para Portugal, para a África, não importa onde você esteja, você é canal de bênção. Não é o lugar que faz você, é você que faz o lugar. Meu irmão, o Brasil, não é o Brasil que vai te prosperar, é você que vai prosperar o Brasil. Não é a Inglaterra que vai te prosperar, é você que vai prosperar a Inglaterra, meu irmão. Não é Portugal que vai te prosperar, é você que vai prosperar aonde você colocar a planta dos seus pés, meu irmão. É benção. Se você não quiser, eu pego para mim. Fica de pé comigo nessa noite, meu irmão. E eu finalizo aqui em nome de Jesus. Vamos cantar aquela? Mestre, eu preciso de... Precisa ser só o glória a Deus não, meu irmão. Pode continuar glorificando o nome do Senhor. Ele está aqui em nosso meio, você acredita nisso? Nós te adoramos, Jesus. E eu queria falar uma coisa para você. Eu não sei o que você precisa nessa noite. Eu não sei do milagre que você precisa. Mas eu quero que você use a sua fé para trazer à existência o seu milagre nessa noite. Mateus, é tão clichê falar de milagre? É tão clichê falar de milagres. Para quem não precisa de um. Porque se você precisasse de um milagre, você não estaria falando assim. Se você precisasse de uma cura agora, você não falaria assim. Não é clichê falar de milagre para quem precisa de um milagre. Eu sei de alguém que pode derramar um milagre sobre a sua vida nessa noite. Você pode fechar os seus olhos em nome de Jesus e cantar esse louvor conosco, se você souber. Mestre, eu preciso de um milagre. Remove a minha pedra, meu estado. Faz tempo que eu não vejo a luz do dia. Estão tentando sepultar minha alegria, tentando ver meus sonhos cancelados. Lázaro ouviu a sua voz quando aquela pedra removeu. Depois de 4 dias ele reviveu. Mestre, não há outro que possa fazer aquilo que só o teu nome tem todo o poder. Eu preciso tanto de um milagre. Remove a minha pedra, me chama pelo nome. Muda a minha história. Mude a minha história. Ressuscita os meus sonhos. Transforma a minha vida, cante. Transforma a minha vida. Me faz um milagre. Me faz um milagre. Me toca. Me toca nessa hora. Me chama para fora. Ressuscita-me. Eu quero você cantando em nome de Jesus com força. Mestre, eu preciso. Mestre, eu preciso cante, de cante com um força, milagre. Transforma a minha vida, meu estado. Faz tempo que eu não vejo a luz do dia. Cante pro Senhor. Faz tempo que eu não vejo a luz do dia. Estão tentando sepultar minha alegria, tentando ver meus sonhos cancelados. Lázaro ouviu, cante. Lázaro ouviu a sua voz quando aquela pedra removeu. Depois de 4 dias ele reviveu. Meu Deus, Mestre, não há outro que possa fazer aquilo que só o teu nome tem todo o poder. Eu preciso tanto de um milagre. Remove a minha pedra, me chama pelo nome. Muda a minha história. Ressuscita os meus sonhos. transforma a minha vida. Transforma a minha vida. Me faz um milagre. Me toca nessa hora.
és a própria vida. Cante conosco. Tu és a própria vida, a força que há em mim. Tu és o Filho de Deus, que me ergues a vencer. Senhor de tudo em mim, já ouço a tua voz, me chamando pra viver uma história de Quero ouvir só a igreja cantando Tu és. Tu és a Cante. A força que há. já ouço a tua voz, me chamando pra Uma história. Deixa eu te falar uma coisa, meu irmão. Infelizmente, nem todos os milagres vão acontecer na nossa vida. Eu não vou ser ingênuo de falar isso pra você, sabe? Deixa eu te falar uma coisa. Há uns 3 anos atrás, Glória a Deus! há uns 3 anos atrás, eu precisava muito de um milagre. Quando eu recebi uma ligação do Brasil e era minha avó que estava internada. E ela estava em coma. E eu fui praticamente criado por ela. E eu tinha um apego muito grande com a minha avó, um amor muito grande. E eu botei o meu joelho no chão e orei algumas horas pela minha avó. Mas infelizmente, ou felizmente, o Senhor levou a minha avó. Ele levou ela para poder morar com Ele. Foi promovida às mansões celestiais. E eu espero um dia encontrar ela. E sabe de uma coisa? Às vezes o milagre de Deus pode ser sim, pode ser não, mas às vezes pode ser também espera. E não há nada mais doloroso do que esperar. Mas deixa eu te falar, mas também não há nada mais prazeroso. E sabe de uma coisa? O milagre acontecer na nossa vida não muda quem Deus é, porque se Deus fizer, Ele é Deus. Mas se Deus não fizer, Ele também continua sendo Deus. Se nós formos curados, Ele é Deus, glória a Deus. Mas se nós não formos curados, Ele continua sendo Deus. Se a doença for curada, amém. Se não, amém. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se continuar fechada, Ele continua sendo Deus. Se na minha casa tiver alimento, Ele é Deus. Mas se não tiver, Ele continua sendo Deus. O milagre não muda quem Deus é. Se você quiser receber uma oração, meu irmão, quiser vir aqui nessa frente, eu não vou perguntar nada sobre a sua vida, eu só quero orar por você. Se você quiser receber, amém. Nós vamos cantar esse último louvor. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele continua sendo Deus. Se você quiser receber uma oração, vem aqui na frente, nós vamos orar. Eu só quero orar por você. Apague as luzes em nome de Jesus, por gentileza. Se você quiser receber uma oração. Minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que é. Aleluia, Jesus. Dele vem o sim, amém. Somente dele, mais ninguém. A Deus seja o louvor. Minha fé não está firmada nas coisas que pode fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que és. Dele vem o sim, o amém. Somente dele, mais ninguém. A Deus seja o louvor. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é
Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Eu não adoro pelo que Ele faz, eu adoro porque Ele é. Haja o que houver, sempre será Deus. Eu não adoro, eu adoro pelo que Ele faz, eu adoro pelo que Ele é. Haja o que houver, sempre será Deus. Se Deus fizer, se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Seja curado, seja tocado nessa noite. Confia no Senhor teu Deus, porque Ele nunca vai te desamparar, Ele nunca vai te decepcionar. O Senhor Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Creia, creia, porque Ele é Deus, Ele é Deus, Ele é Deus. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Não adoro pelo que Ele faz, eu adoro pelo que Ele é. Haja o que houver, sempre será Deus. Não adoro pelo que Ele faz, eu adoro pelo que Ele é. Haja o que houver, sempre será Deus. Se Deus fizer, você pode declarar isso? Se não fizer, o que Ele é? Ele é Deus. E se a porta abrir, Ele é Deus. mas se fechar, Continua sendo e Deus. se a doença vier, Ele é e Deus. se curado for, Ele é Deus. se tudo der certo, Ele é Deus. mas se não der, Continua sendo Deus. Ele não tarda, não falha, não perde batalha, derrota gigante, derruba a muralha, passeia no fogo pra lá e pra cá. Se tem crente na cova, faz leão jejuar. Ele manda, desmanda, Ele faz como quer. Ele é Deus, Ele tá aqui agindo na tua vida. Oh, aleluia, raiz de Davi, a raiz de Davi. Quando Ele decide, ninguém pode impedir. Ninguém pode frustrar o que Deus tem pra lhe dar. Ninguém pode frustrar o plano do Senhor. Se Deus te prometeu, está determinado. Ninguém pode apagar o que Ele assinou. Haja o que houver,
que houver, você irá vencer. É Deus no controle de tudo. Ele tem todo o poder. Aleluia. Aleluia, Jesus. Louvado seja o teu nome, Senhor. Meu irmão, não sei você, mas eu estou me sentindo renovado nessa noite com as promessas do Eu Senhor. também, Jesus. Obrigado. Eu não sei como você chegou aqui, mas eu sei que você está saindo de uma forma extraordinária, cheia da presença do Senhor nessa noite. Amém? Fique à vontade no seu lugar. Em nome de Jesus, nós vamos dizimar e ofertar nessa noite. Glória ao nome do Senhor. Aleluia, Jesus. Eu quero pedir... tá vindo aqui? As luzes demoram mesmo, não tem jeito não. Eu quero te convidar, meu irmão, a você dizimar e ofertar nessa noite. Eu quero que você faça isso com a generosidade que Deus colocou no seu coração. E entendendo, eu quero por favor. E entendendo aquilo que Deus vai fazer através da sua semente. E entendendo aquilo que Deus pode fazer através da sua vida. Amém? Então eu quero que você, com fé, segure esse envelope nas suas mãos. E eu quero te convidar a você, amém, Deus abençoe, a você, a dizimar e ofertar nessa noite. Mateus, não tem, Deus te abençoe. Mateus, eu vou dizimar pouco nessa noite, vou ofertar pouco, amém também. Querido, aquilo que você coloca, a quantidade que você coloca no altar, para nós não interessa, o que interessa é a sua intenção nessa noite. Amém? Então faça isso com fé e com alegria em nome de Jesus. Por onde eu for a tua bênção, onde eu colocar as minhas mãos, Prosperará, a minha entrada e minha saída, bendita será. pois sobre mim há uma promessa. Prosperarei, Transbordarei. Meus celeiros fartamente se encherão. na minha casa terá sempre Tua provisão, onde eu puser as plantas dos meus pés, pois sobre mim há uma promessa. Prosperarei, transbordarei para a direita, para a esquerda, à minha frente e para trás, para a direita, para a esquerda, à minha frente e para trás, por todo lado. Sou abençoado, yeah. Em tudo que eu faço, sou abençoado, yeah. Cadê o baixo? Meu Deus, hein? Deixa a Thalita ver isso. Deixa eu filmar aqui pra minha esposa, que ela não vai gostar de saber de nada disso. Amém? Deus, em nome de Jesus, nós abençoamos cada semente, cada oferta, cada dízimo, Senhor, que foi colocado no teu altar nessa noite. Senhor, e que as tuas mãos possam estar abençoando a vida de cada um que está aqui dentro, Senhor. Tanto daqueles que entregaram no altar, quanto daqueles que não entregaram, Senhor. Mas, Pai, nós sabemos que essa semente será plantada e ela será germinada, ela será, Senhor, frutífera na vida de alguém. Nós cremos e te adoramos em nome de Jesus Cristo. Amém? E aí, Peter? Tá animado para ir embora? Tá animado para ir embora. Tem mais alguém querendo ir embora? Amém? Não? Quem quer fazer vigília? Vigília. Tem dois só querendo fazer, a cara da Vera, querendo doido para ir embora. Meus irmãos, eu quero dar alguns avisos somente. No sábado que vem, nós temos Santa Ceia do Senhor Jesus. Amém? Glória a Deus. Nós temos festa semana que vem. A palavra será pregada pelo pastor Israel. eu não venho. Eu sei que vocês queriam quem? Vocês queriam? Eu não vejo. Quem que vocês queriam que pregasse? Zequinha.
Tá bom. Zequinho, fala para o pastor sair, você vai pregar aqui. O pastor vai pregar a palavra de Deus no próximo sábado. Ele teve jeito, ele vai retornar mesmo. Achei que ele ia ficar por lá, mas ele vai voltar, gente. Não sei nem o que falar para vocês. Estava tão bom sem ele, mas vai voltar. Brincadeira à parte, ele vai voltar sábado que vem, Santa Ceia do Senhor. Na quinta-feira, nós estamos tendo oração. Está sendo lá em Oldburg, na nossa antiga igreja. Então, se você puder, se você mora aqui perto, né, às vezes nós sabemos que tem muitos irmãos que moram longe, nós vamos estar lá às quintas-feiras. Nas terças e nas quartas, nós temos os nossos grupos online, né? As nossas células online. Se você ainda não faz parte de alguma, junte-se a nós e vamos crescer junto, amém? Eu quero pedir desculpa mais uma vez, porque nós não anotamos o nome dos visitantes nessa noite. Então, você que está nos visitando, levanta sua mão, por gentileza. Tem alguém que está nos visitando essa noite? O rapaz aqui, o jovem. Qual o nome do jovem? Ronélio. Seja muito bem-vindo, meu querido. Deus abençoe. Tem mais alguém que está nos visitando nessa noite? Não? O que nós vamos dizer, meus irmãos? Vamos cantar por Ronélio nessa noite? Visitante, seja bem-vindo. Alguém pode levantar e dar um abraço ao nosso irmão? É um prazer. Com Jesus estamos dizendo, essa igreja ama você. Visitante, seja bem-vindo. Sua presença é um prazer. Com Jesus estamos dizendo, essa igreja ama você. Deus abençoe. Ronélio, aqui na igreja é assim, se você veio e não gostou, você volta até você gostar, que um dia você gosta. Esse povo aqui é meio doidinho, mas eles amam você, tá bom? Meus irmãos, então, a gente vai finalizar por aqui, né, Vera? Tem mais algum aviso? Eu acho que pode finalizar. Pode finalizar? A Vera autorizou a nossa finalização, mas antes de ir embora, cumprimente essas pessoas que estão aí do seu lado. Não vai embora sem cumprimentar ninguém, amém? Fica de pé comigo. Fica de pé comigo. Eu quero abençoar a sua vida antes de nós irmos embora. Eu espero grandemente que a palavra de Deus tenha falado no seu coração e que durante a semana Deus continue abençoando a sua vida, continue derramando sobre a sua vida muita graça, muita unção, e que você chegue no sábado que vem aqui com as expectativas lá em cima para o grande culto de Santa Ceia, amém? Senhor, nós mais uma vez oramos, nós nos despedimos da tua casa, nos despedimos dos nossos irmãos, mas não nos despedimos da tua presença, porque eu sei que o Senhor vai conosco, Senhor. O Senhor faz morada em nós. Senhor, a cada pessoa que está aqui, dê a essa pessoa uma semana de livramento, uma semana de bênção, uma semana, Senhor, onde essa pessoa possa ter experiências contigo, no trabalho, na escola, na rua, Senhor, que ela possa ser um agente de milagre. Ó Deus, nós abençoamos as crianças, aqueles que têm crianças, Senhor, repreende toda enfermidade, toda gripe, Senhor, em nome de Jesus, todo mal-estar. Senhor, nós abençoamos, ó Deus, as famílias aqui representadas. E nós dizemos, Senhor, que a maravilhosa graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, as doces e eternas consolações do Espírito Santo, que repousa sobre toda a igreja dessa face dessa terra, não somente hoje, mas para todo sempre. Que Ele faça resplandecer sobre ti a luz do rosto dEle. Que o Senhor te guie, te guarde. Que Ele seja tua entrada e tua saída, desde agora e para todo sempre. Toda a igreja que crê diz amém. Deus te abençoe, meu irmão.